Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais um episódio aqui no Mundo do FM. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Felipe. Sejam muito bem-vindos a esse canal. Sejam muito bem-vindos a todo mundo. De antemão, já vou pedindo para vocês se inscreverem, deixem o like, compartilhem esse vídeo para todo mundo. Se tiver um botão de hype esse vídeo, me ajude a chegar, né, a pelo menos aos 500 inscritos. É uma marca que a gente está tentando bater. Vamos tentar chegar aos 200. Acho que aos 200 até o final desse ano dá. Ou pelo menos, sei lá, acho que 200 até o final desse ano dá. Se for a mais, 500, pode ser também, tô aceitando. Mas ia me ajudar demais, uma contribuição enorme e um carinho enorme que eu tenho por fazer esses vídeos aqui pro canal também. Siga também nas outras redes sociais, né, no Instagram, também no Mundo do FM, que também tá tudo aqui na descrição. E muito que bem, gente, como é que eu posso dizer? Segue o líder! Segue o líder! Segue o líder! Vamos lá. Acabou de acabar, gente. Flamengo 1, Paulinense 0, né? Eu vou tentar evitar falar Guarulhos, né? Porque parece que eu não posso falar Guarulhos, então eu vou falar apenas Flamengo, né? Por mais que seja o Flamengo de Guarulhos e eu tenha errado muito por conta que eu gravo, tipo assim, o jogo acabou e eu estou gravando já o episódio. Enfim, não vou ficar me justificando mais do que eu tenho que fazer, enfim. Já deixei bem claro que eu sou botafoguense, né? Não preciso ficar me justificando. Mas enfim, o Flamengo venceu, coisa boa, coisa linda, cara, coisa linda. Mais uma vitória do Flamengo, mais uma vitória que dá pra se dizer de maneira geral um jogo muito mais suado do que jogado, de certa forma. É um jogo muito... Porque é aquela coisa, né? Vai ter vitórias onde o Flamengo, Guarulhos, que seja, o clube que seja, vai ter vitórias onde você não vai conseguir jogar, se impor tecnicamente, mas você vai se impor fisicamente, você vai se impor na raça, vai se impor na vontade. E foi mais uma partida dessas, né? Opa, bati aqui a canetinha, porque eu fiz algumas anotações aqui. Hoje eu fiz poucas anotações, de certa forma, só para deixar alguns contextos aqui. Esse vídeo, se não me engano, até vai ser um pouco mais rápido, né? Se vocês não quiserem considerar muito esse vídeo, fiquem à vontade, mas enfim. Até porque, como tá tendo o GP de Miami, né? E eu também trago a cobertura do GP de Miami da Fórmula 1 para o Mundo do FM, e inclusive eu também estou participando também das rádios, né, da RWE 360, a Rádio Web Sports 360. Eu acabo me embolando um pouco e tal, e tanto que nesse final de semana não vou poder participar de nenhuma transmissão, muito por conta dos GPs de Miami, trazer as análises aqui para vocês, tanto do Flamengo quanto do AD, trazer as análises propriamente para o blog do Mundo do FM também. Então é uma correria enorme. Então eu tava assistindo esse jogo do Flamengo ao mesmo tempo que eu tava assistindo as preparações, os preparativos aqui tava fazendo o preparativo do GP de Miami, que vai acontecer agora, né? Já são 5 horas, né? O jogo acaba mais ou menos no horário onde o GP e a classificatória pro GP que vai acontecer amanhã vai ocorrer. Mas só pra gente entender, né? Então eu tava assistindo o jogo do Flamengo ao mesmo tempo que eu tava assistindo a classificatória não, né? Os preparativos para a classificatória do GP de Miami. Então eu tava aqui. Tava um olho no peixe, um olho no gato, né? Então não se preocupem muito com esse vídeo de maneira geral, né? Vai ser um vídeo um pouco mais... Assim como são as análises no meio de semana, de maneira geral, principalmente essas análises um pouco mais simplórias, mas eu tenho alguns pontos para considerar também. Eu assisti muito mais o primeiro tempo do que propriamente o segundo. O segundo tempo eu tive que dar uma saída, tive que resolver algumas outras coisas, mas enfim. Flamengo muito bem em campo, tá? O Flamengo jogou um bom futebol, de certa forma, principalmente o segundo tempo, né? O segundo tempo fez um jogo mais propositivo, fez um jogo melhor. Mas apesar da vitória, eu tenho alguns pontos para considerar, porque eu assisti, como eu tinha dito para você, assisti muito mais o primeiro tempo completo, prestando mais atenção do que o segundo. Então eu posso ter algumas coisinhas que eu posso acabar passando, mas enfim, comente aqui nos comentários civilizadamente, né? Todo mundo aqui é civilizado, todo mundo aqui é adulto. O Flamengo entrou em campo com a sua formação base, uma formação muito boa, muito interessante, né? Que é Luan, Gustavo Silva, Juan, Tenor, Neto, Biel, Lucas Silva, Enzo, Renato, Kaique, Tauan.
e o Paulinense, que estava na quinta colocação e termina essa rodada também na quinta colocação, a não ser que o Paulínia vença o Guarulhos e acabe ultrapassando, mas por enquanto tem na quinta colocação com o Lucão, Samuel, Davi, Eduardo Ramos e Adriel, Foguinho Mineiro, Nicolas, Eduardo Anselmo e o Soldado lá na frente, né, como centroavante de área solitário ali na frente da equipe do Paulinense. O Paulinense que começou essa rodada com 3 pontos, né, na quinta colocação, e o Flamengo começou na liderança, até porque tinha empatado com o Votorati, um jogo muito com caras de ano passado, um jogo que, novamente, eu falo pra vocês, um jogo que o Flamengo começa jogando bem, o Flamengo joga bem, se impõe, mas acaba entregando os pontos. E um jogo contra o Clássico na cidade de Guarulhos, se impôs o tempo todo, conseguiu jogar o melhor futebol do que o AD Guarulhos, o AD Guarulhos não conseguiu ver muito a cor da bola e acabou acabou tomando 2 golaços da equipe do Flamengo. O Flamengo jogou muito bem, principalmente os seus craques, né? Tanto o Kaique quanto o Enzo, o Renato também jogando muito bem, o Diogo Bolt também jogando muito bem. O Flamengo que nesse jogo teve a presença do Lucas Silva, né, como reforço, inclusive já deixando de antemão elogios à estreia do Lucas Silva. Cara, controle de bola muito bom, um jogador muito bom para a equipe do Flamengo. O Flamengo vai precisar de jogadores desse nível. Já tinha falado, por exemplo, eu já vou deixar de antemão aqui alguns elogios, né? A linha de defesa, Gustavo Silva, Juan, Tenor, Neto e também o goleiro Luan, cara, muito bom. Assim, trabalho defensivo exemplar, de maneira geral, exemplar. O Flamengo é, sim, um dos candidatos a subir de divisão e até a pressão que o Flamengo tem para subir de divisão, ela é justificada pelo investimento que o Flamengo tem, pela base que o Flamengo tem, pelo histórico que o Flamengo tem. Então, se por acaso vocês acharem, Felipe, você tá pegando muito pesado com a equipe do Flamengo. Primeiro que eu não tô xingando ninguém. Segundo que a expectativa ela é alta sempre porque o Flamengo deve sim corresponder às expectativas. E não é porque é o clube da minha cidade. É porque esse clube quase subiu para a primeira divisão do Paulista. Faz muito tempo. Sim, verdade, mas tem um histórico muito bom. Tem um histórico que até antes de 2018 era um histórico de competitividade. É um histórico que você via o Flamengo competindo contra os outros times de outras divisões, né? Até você entrar num marasmo de 2018 para cá, mas enfim. O Flamengo que, de maneira geral, né, teve a expulsão no segundo tempo do Kaique, mas até vou falar primeiramente do primeiro tempo. Um primeiro tempo muito mais físico e com poucas chances de maneira geral. Um primeiro tempo com muitas faltas, né? Teve 14 faltas gerais no primeiro tempo, né? No geral, né? Um primeiro tempo onde muitas das equipes não conseguiam criar muito bem, o Paulinense não se sentindo muito à vontade no campo do Flamengo. O Flamengo que tem a sua arma, sim, o gramado, por mais que eu critique o gramado do estádio do Antônio Soares, é o copo meio cheio e o copo meio vazio. O copo meio vazio se o Flamengo entra desligado nas partidas, vira também um problema para o próprio Flamengo. Mas se o Flamengo entra ligado, assim como, por exemplo, aconteceu nos jogos da Copinha, né, o jogo contra o Monte Roraima, o jogo contra o Capivariano, o jogo principalmente contra o Vitória também, né, na fase de grupos, é uma arma excelente, até porque as equipes não sabem jogar num gramado que, querendo ou não, ele é um pouco precarizado. É um gramado que está com os defeitos. Eu já critico o gramado já faz bastante tempo, além da Copinha, né, toda a cobertura que a gente fez na Copinha no FM, mas é um gramado que merece um pouco mais de cuidado. Mas ao mesmo tempo, por ele não ter cuidado, o Flamengo sabe muito bem jogar nos seus gramados, né? Então é uma arma ao seu favor. É quase como se fosse a altitude, né? Os times da altitude têm essa arma natural ao seu favor, né? De certa forma. Então o Flamengo sabe jogar muito bem. O Flamengo prendeu as ações do Paulinense. O Paulinense que no primeiro tempo não mostrou muita atitude. E principalmente quando tentava jogar a bola lá na frente, com chutões, né? Porque as equipes mais fracas e mais simples da quinta divisão tem sempre essa arma do chutão, né? Principalmente dos laterais, para jogar um bico lá para frente, né? E Deus dará. O Flamengo dominava as ações do meio campo e do ataque do Paulinense, travando a equipe do Paulinense, mas ao mesmo tempo, por mais que tinha presença ofensiva, não conseguia gerar certas situações de ofensividade conclusivas, né? Ou seja, não conseguia cheirar chutes ao gol, né? O Flamengo estava muito nervoso, né? E mais uma vez, é a terceira partida que o Flamengo estava muito nervoso no primeiro tempo. Contra o Votorati foi assim,
contra o AD Guarulhos foi assim e agora contra o Paulinense também foi assim. É claro que os resultados de maneira geral, tirando o Votorati, né, no clássico e agora contra o Paulinense, foram positivos porque fizeram um segundo tempo melhor. Verdade. Mas ao mesmo tempo, se você pega uma equipe que... Aí vamos pensar, né, de resultados principalmente em fases de mata, né, oitavas, semis, principalmente na hora de classificar, né, para subir de divisão. Se pegar uma equipe um pouco mais preparada para esse tipo de situação e equipes que se mostraram ofensivamente dispostas a todo momento, principalmente nos começos dos jogos, como o Mauá, como o Mauaense, como o Itaquá, começa a complicar, porque são equipes que vão atacar o Flamengo, são equipes que vão fazer pressão em cima do Flamengo e o Flamengo vai ter que se defender. Tudo bem que o Flamengo tem uma defesa muito boa, como eu já disse, o Juan e o Antenor são excelentes zagueiros, o Gustavo Silva faz uma excelente cobertura, o Neto fez mais um jogo muito bom, o Lucas Silva faz uma cobertura de primeiro volante e também aparece dentro da área para causar volume ofensivo também muito bom, mas precisa ficar ligado. Um primeiro tempo que o Flamengo, não vou dizer morde a sopra, mas ao mesmo tempo parece um pouco, né? No final das contas parece um pouco morde a sopra, porque o Flamengo chega e quando vai faltava aquela conclusão ofensiva, né? Faltava de fato gerar perigo ao gol do Paulinense, né? Não à toa, o principal perigo ao gol foi do próprio Paulinense no primeiro tempo, no final do jogo. Foi a principal jogada de ofensividade, de perigo do Paulinense, mas, né, pro lado do Flamengo teve o gol anulado do Lucas Silva, que veio com a expulsão do Foguinho, né, do Paulinense, uma expulsão correta, uma expulsão justa, e o Paulinense todo atordoado acabou tomando um gol do Lucas Silva, que novamente vou elogiar aqui, porque fez uma boa partida, na verdade fez uma excelente partida, fez um gol porque o Paulinense estava todo atordoado e foi pro final do primeiro tempo. Principalmente no final do primeiro tempo, o Flamengo de Guarulhos, o Flamengo de Guarulhos já se mostrava um pouco mais, um pouco mais com vontade de atacar, né? Não à toa o segundo tempo demorou um pouquinho, deu uma esfriada normal, acabou dando uma esfriada, mas ao mesmo tempo um time que teve muito controle, um time que gerou muito perigo para o Paulinense, começou a gerar mais perigo, começou a ser mais ofensivo. E a equipe do Paulinense começou a se recuar um pouco mais, mas ao mesmo tempo tentava colocar peças ofensivas para tentar sair dessa pressão do Flamengo, né? O Flamengo fez as suas trocas, né, principalmente depois das primeiras substituições, né, com a entrada do PV, né, com a entrada dos outros jogadores, acabou gerando mais ofensividade e mais pressão, principalmente pelos lados de campo, né, fazendo com que o Paulinense acabasse recuando para dentro da área, perdendo o seu volume das laterais. Não à toa, a jogada do gol sai de um lateral, onde o Lucas Silva, que novamente vou elogiar, fez uma excelente partida, joga a bola, faz um cruzamento para a cabeça do Tauan, e o Tauan faz o primeiro gol pela equipe do Flamengo. O Tauan, que eu sempre critiquei aqui, né, vamos falar que eu sou hater do Tauan, não sou hater, eu nem conheço o cara, mas eu sempre deixei aqui bem claro, porque a gente sempre tem que deixar também o dê a César o que é de César. Apesar do gol, novamente uma partida muito apagada do Tauan. O Tauan fez novamente uma partida muito apagada. Eu sei o que ele é exigido, ainda mais pela idade dele, pela mobilidade dele. Ele é aquele atacante fixo dentro da área que vai tentar fazer o cabeceio, que vai tentar trazer muito fazer o pivô para fazer com os jogadores de ataque mais ofensivos e mais rápidos, né, mais ágeis, como o Kaique, como o Renato, como o Enzo, acabem entrando e trazendo esse volume para dentro da área. Mas ao mesmo tempo, a gente tem isso na própria base. Na própria base do Flamengo tem o Raul, que também consegue fazer isso e consegue trazer mais mobilidade. Dessa vez funcionou e a gente fica muito feliz. Eu fico muito feliz, né? Fico muito feliz que o Tauan tenha feito o gol da vitória. Um gol muito, muito bom, né? Um gol de cabeça, aquele de cabeça, tirando do goleiro Lucão. E o Lucão não pôde fazer muita coisa. E depois o Flamengo deu uma recuadinha, né, normal, deu uma recuada. O Paulinense começou a atacar um pouco mais, não à toa o Paulinense, já faltando uns 10 minutos finais da partida, começou a atacar um pouco mais, principalmente em direção ao gol, mas não conseguiu gerar muito perigo de maneira geral. E o Flamengo é líder. O Flamengo segue o líder, segue o líder. Teve a expulsão do Kaique aos 87 minutos, uma expulsão muito besta, tá? Uma expulsão muito besta. O Flamengo
perde jogadores no confronto para o Paulinense fora de casa. O Paulínia, perdão, fora de casa. Acredito que o jogo, apesar de que não vai ter o Kaique, tem jogadores suficientes, como o Diogo Bolt, tem jogadores como o PV, que podem substituí-lo muito bem. Apesar que o Kaique, para mim, é o melhor jogador do Flamengo nessa competição por enquanto, né? Tanto o Kaique quanto o Enzo e agora o Lucas Silva, por mais que tenha feito uma partida, também fez uma partida muito boa. De maneira geral é isso. Eu não tenho muito a acrescentar mais do que os 15 minutos. O vídeo deu 15 minutos, pelo amor de Deus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o like deixe o like, deixe seus comentários. Deixe o like nos comentários, é sacanagem. Deixe o like, seus comentários, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo pra todo mundo. E até a próxima. E siga a gente também no Instagram e também no Mundo do FM.